O problema da cegueira é um tema bíblico. A Escritura sempre vai colocar esse tema como sendo o ponto de partida da pregação do Evangelho. Ou seja, quando a Escritura fala sobre cegueira, e nós vamos verificar hoje que nos Evangelhos, no ministério de Cristo, Jesus curou vários cegos, mas nós temos uma tendência geralmente de olhar para esses cegos dos Evangelhos simplesmente pela cura que cada um deles, enquanto indivíduo, receberam. Olhamos para o cego de nascença, olhamos para o cego Bartimeu, olhamos para aquele outro cego que teve 2 toques nos olhos, ou seja, ele teve uma cura em 2 tempos, em que ele via os homens, a primeira vez cego, depois ele via os homens como árvores, e depois ele viu nitidamente. Mas muitos costumam olhar para esses personagens bíblicos, ou esses curados do Evangelho, apenas como pessoas isoladas, e não percebem que cada um deles estão ali para falar acerca de um problema de todos os homens. Ou seja, quando o Evangelho é anunciado, nós vimos nos textos de Atos, Jesus fala assim, olha, para Saulo de Tarso, Saulo, levanta-te, quando ele estava prostrado no caminho de Damasco, levanta-te porque eu apareci para você, para te constituir testemunha das coisas que você está vendo, do Cristo ressurreto, assim como de outras coisas para as quais eu ainda lhe aparecerei. Eis que eu te envio, diz Jesus, para abrir os olhos dos cegos. Quando você lê a história de Saulo de Tarso, mesmo de Paulo, o apóstolo, você não encontra nenhum momento em que ele tenha realizado pelo menos uma cura de olhos de cegos, no sentido literal. Paulo fez alguns milagres, mas nenhum deles, pelo menos a Bíblia não registra, em que ele tivesse curado um cego. Mas Jesus disse, eu te envio para abrires os olhos dos cegos, e para convertê-los da potestade das trevas para a luz. Ou seja, a cegueira ela se coloca ali como um problema de ordem espiritual. Ou seja, talvez você diga assim, não pastor, mas eu não sou cego. Mas não é da cegueira física que nós estamos falando. Estamos falando de uma cegueira espiritual. E a cegueira espiritual é a causa de toda a degradação humana. Todo o problema do pecado e suas consequências reside no fato de que os homens, eles são cegos. E porque são cegos, eles são facilmente enganados por toda sorte de erros, toda sorte de sofismas, por toda sorte de mentiras. Até mesmo em nome de Deus se fala muita mentira. E os homens então, se alimentando das coisas mentirosas, dos sofismas malignos, porque é cego, ele vai então se constituindo do mal. E por isso, quando olhamos para a humanidade, vemos como que a humanidade está assolada, a humanidade está destruída,